Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Temos dois caminhos, o da obediência ou o da rebeldia. E o que é que eu quero dizer com isto? Normalmente, quando nós somos crianças, temos estratégias de sobrevivência e um deles é a obediência, o outro é a rebeldia. Como assim estratégias de sobrevivência? Sim, a criança adapta uma postura de acordo com o meio, com a educação que tem, para sobreviver nesse contexto, para poder lidar com as situações. E uma delas é a obediência. E a obediência o que é? É desenvolver a tal menina bonita ou o menino bonito, que eu tenho falado bastante agora nas minhas redes sociais. A menina bonita ou o menino bonito que causa raiva, né? Causa raiva ter que ser sempre perfeito, a perfeita, ter que sempre corresponder às expectativas, anular muitas vezes a sua essência ou a sua personalidade ou a sua espontaneidade para ter a tal aprovação, para corresponder às expectativas, para que as pessoas gostem de nós. Então, esta obediência serve exatamente a esse propósito. Então, eu faço aquilo que me pedem, da forma que acham que eu devo ser, como eu devo funcionar. Então, há muitos meninos, meninas, que acabam por desenvolver esta estratégia para lidar com o mundo lá fora, para ter o mínimo de consequências possível. Sim, porque estas crianças assumem estas posturas exatamente por isso, para não terem a consequência. A consequência é o castigo, é o pai ou a mãe ficarem chateados, é o pai ou a mãe ficarem tristes ou desapontados, porque a criança não sabe lidar com essas emoções dos pais, com essa desaprovação do meio, seja dos pais, seja dos avós, dos tios, dos professores. Né? E normalmente estes meninos ou meninas bonitas costumam ser os mais velhos, os que nasceram primeiro. Normalmente os pais costumam ser mais exigentes com os primeiros filhos, são mais autoritários, mais rígidos, e depois com o segundo, com o terceiro ou outros que possam vir, outros irmãos, podem ser mais benevolentes, e até porque as crianças que vêm depois podem ter outra personalidade, outras características. Então muitas vezes o mais velho ou a mais velha sente-se na responsabilidade de dar o exemplo, porque depois também é isso que lhe dizem, tens de dar o exemplo, tu és mais velho, mais velha, olha lá, tens de ter cuidado, tens que ter atenção, não é? E muitas vezes o mais novo, até os pais se tornam mais permissivos com o mais novo, que muitas vezes é o rebelde. Não quer dizer que isto aconteça sempre assim, mas por norma muitas vezes é o que acontece. Então os mais velhos muitas vezes têm cuidado dos mais novos, ou antigamente tinha que os levar à escola. Acompanho muitas pessoas que me falam nisso, o medo e a ansiedade que tinham desta responsabilidade de ter que ir levar o irmão ou a irmã à escola ou ir buscar, cuidar deste irmão ou desta irmã com 10, 11 anos. Hoje em dia já não se vê tanto isto, mas antigamente podia acontecer quando os pais estão muito ocupados, trabalham muito, muitas vezes delegam certas responsabilidades às crianças ou adolescentes que se sentem revoltadas. Sentem-se revoltadas por terem que assumir tamanha responsabilidade. No fundo sentem ou pensam, então, mas eu não sou mãe, eu não sou pai, porque é que eu tenho que cuidar do meu irmão ou da minha irmã? Fazem-no lá está, por obediência, porque lhes foi pedido, porque se zangam quando não o fazem, não o fazem. Nem sequer é hipótese, é simplesmente fazê-lo, corresponder a essa expectativa, a esse pedido, a esse apelo. E muitas vezes essas pessoas desenvolvem esta raiva reprimida que não podem manifestar, pois não vai ser compreendida, aceite. É comer e calar, como se costuma dizer, não é? Tens que fazer, ponto final, não tens cá que retrucar, repostar, tens que obedecer. Não é? Nós temos esta cultura da obediência aos professores, às pessoas mais velhas, aos pais. E sim, as crianças têm de ser ensinadas regras, limites, têm que aprender a obedecer a determinados padrões, não é? Que são necessários de comportamento. Mas, contudo, muitas vezes estas situações de ter de dar o exemplo, de ter que ser perfeita, de ser aquela menina que tem as boas notas ou o menino que tem as boas notas, que sorri, que é agradável, que não responde a ninguém, que não se zanga, que não faz birras. Muitas vezes é uma forma de repressão emocional à criança. E nós sabemos que as crianças são emoção pura, já tenho dito isto várias vezes. Então, quando são emoção pura e se sentem reprimidas, censuradas, rejeitadas na sua expressão emocional,
quando estão chateados, chateadas, zangados, zangadas, frustrados, frustradas ou tristes e muitas vezes não se lhes reconhece essas emoções, a validade dessas emoções, dá-se a tal raiva reprimida. Sim, tenho falado muito sobre isso e tenho escrito muito sobre isto ultimamente no meu blog e nos posts que faço nas minhas redes sociais, porque é algo que eu tenho visto bastante em consulta. Muitas vezes a ansiedade, a depressão, os ataques de pânico vêm desta necessidade de agradar, de corresponder, de se anular as suas necessidades, as suas emoções, os seus direitos, até as suas necessidades, por conta de agradar os outros, de toda a gente estar feliz. Então a obediência, sim, de facto, causa raiva. Causa esta raiva e também perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é exatamente isso, não é? O medo de falhar, o medo da rejeição, no fundo, que tenhamos a desaprovação dos outros caso não façamos tudo bem. Então, muitas vezes esse perfeccionismo vem daí, dessa exigência, desta obediência que nos leva a querer corresponder, a necessitar da aprovação dos outros, a querer agradar a toda a gente. Mas há outro caminho, há o caminho da rebeldia. E muitas vezes, sim, as crianças podem ser muito obedientes e depois chegam ali à fase da adolescência e começam a explorar, a experimentar a sua individualidade e também a sua rebeldia, a dizer que não gostam, mostrar o seu desagrado. Tanto que costumam dizer que os adolescentes é uma fase muito complicada, são os revoltados, por isso mesmo. Porque muitas vezes se sentem rejeitados, se sentem criticados, não se sentem aceitos na sua individualidade, no seu estilo pessoal, nas suas crenças, nas suas ideologias, nos seus amigos, nos amigos que escolhem. Começam a fazer as primeiras explorações, as tais experimentações de fumar, de beber, sei lá, querem fazer piercing, das tatuagens, querem usar assim um estilo mais irreverente, pintar o cabelo de uma determinada cor, sair com pessoas que são rebeldes. É uma fase também muito importante, porque aqui o jovem começa a explorar o mundo lá fora, a sua individualidade, quem é, e às vezes começa por fazê-lo por chocar, por ir para o extremo, sair desse lugar da menina ou do menino bonito. E das duas uma. Ou se mantém na fase de rebeldia e depois desenvolve a sua própria individualidade, independentemente do que os outros possam dizer, ou regressa muitas vezes depois da adolescência a esse estado de obediência, não é? Aquele perfil de agradar, de corresponder, não é? Então nós podemos começar como os obedientes, depois passar para os rebeldes e continuar no rebelde, ou realmente podermos fazer, ser, vestir aquilo que nós queremos, independentemente de haver crítica lá fora ou não, ou regressamos novamente a um estado de obediência, de querer agradar a toda a gente, tentar corresponder às expectativas, não é? Portanto, pense aí na sua vida, que papéis tem vindo a desempenhar? O rebelde sempre, porque há crianças que são sempre rebeldes, é isso que eu quero falar aqui a seguir. Há crianças que são sempre as obedientes e continuam pela adolescência também na obediência, a quererem ter as boas notas, a quererem corresponder às expectativas dos professores, da família, não respondendo, sendo delicados ou delicadas, não é? Enquanto que os rebeldes podem ser logo crianças, não precisam de chegar à adolescência para entrar na fase da rebeldia. Portanto, muitas vezes há crianças que são as rebeldes, aquelas que gritam, que choram, que se zangam. Normalmente são crianças que têm mais dificuldade em conter os seus impulsos. Têm um locus de controle interno menor, portanto não conseguem gerir as emoções tão bem, ou seja, os obedientes conseguem reprimi-las, têm um locus de controle interno maior, mais forte. Então controlam, reprimem-se, calam-se, não é? Enquanto que estas crianças rebeldes gritam, choram, se tiverem a fazer birra e se atirarem ao chão, elas vão fazer isso. Portanto, mostram a sua emoção em grande escala, da forma que as estão a sentir completamente, independentemente se zangam com elas ou não. Então estas crianças rebeldes muitas vezes sentem-se também muito desaprovadas, muito rejeitadas, exatamente porque vão mostrar a sua emoção e os pais ficam atrapalhados, ficam envergonhados, né, daquelas birras no supermercado, no restaurante. Então tentam censurar a criança, tentam calá-la, tentam silenciá-la ou zangam-se com ela. E a criança muitas vezes sente-se rejeitada porque muitas vezes o adulto não sabe lidar com a emoção da criança, com a birra, com a raiva. Eu sei que os pais muitas vezes têm essa dificuldade, não é, de saber o que fazer naqueles momentos, ficam desesperados, ficam ansiosos, ficam angustiados, ficam tristes ou ficam revoltados e muitas vezes têm dificuldade em moderar as suas próprias emoções para conseguir ajudar a criança a fazê-lo. Porque os pais não nascem com o livro de instruções, não é? Apesar de agora já haver imensa informação sobre a parentalidade e como gerir este tipo de emoções ou situações, muitas vezes é difícil.
E esta criança muitas vezes sente-se injustiçada, porque lá está, havendo o irmão ou a irmã que é a menina bonita ou o menino bonito, o obediente ou a obediente, há esta comparação, não é? Olha lá a tua irmã, tão bem comportada, ou o teu irmão, olha lá, tão certinho, não faz essas birras. Então esta criança ainda fica mais revoltada, não é? Pela comparação. Principalmente quando há irmãos ou primos ou coleguinhas, às vezes os pais fazem estas comparações. Olha, a tua prima tira sempre boas notas, olha o teu irmão, vê lá como é que ele é, tão obediente, nunca faz estas fitas que tu fazes, não é? Então esta criança pode experimentar este sentimento de rejeição e também de injustiça, de se sentir incompreendida, incompreendido, não se sentindo aceito na sua expressão. E muitas vezes estas crianças podem desenvolver um adolescente obediente, caso comecem a aprender a controlar essas emoções ou até a suprimirem, muitas vezes, não é? Para não obterem tanta desaprovação, então muitas vezes suprimem, ou então continuam na rebeldia, e às vezes até passando para rebeldia no tipo de amigos, o faltar às aulas, o consumir drogas, por exemplo, ou apanhar bebedeiras, ou consumir muito álcool, ou começar realmente a fumar, não é? Portanto, há aqui vários comportamentos que podem surgir depois na adolescência. Depois na adultez, normalmente, estes meninos ou adolescentes, ou meninas ou adolescentes rebeldes, podem muitas vezes também adaptar-se e fazer esse processo de serem uns adultos que cumprem as suas responsabilidades, que correspondem às expectativas, não é? Que moderam as suas emoções. Mas normalmente há aqui estas duas vias que acontecem desde a infância, de acordo com uma reação ao meio, como a criança é capaz de reagir ao meio e usa a sua estratégia de sobrevivência. Porque esta criança que é rebelde é uma estratégia para ela, porque ela quer ser aceita no fundo, não é? Todas as crianças querem ser aceitas, que gostem delas, e estas crianças que são as rebeldes, que fazem grandes birras, ou que às vezes batem nos irmãos, ou fazem asneiras lá em casa, né? Ou portam-se mal, como se costuma dizer, muitas vezes estão a pedir esta aceitação, por favor, olha para mim, aceita-me como eu sou. Então estas crianças, a forma que têm para gerir a sua frustração, às vezes é partindo, é batendo, é chorando, é gritando, não é? Portanto, a mostrar que alguma coisa não vai bem. Só que nem sempre se sabe lidar com este tipo de comportamento que leva às vezes os pais ao extremo. Mas é uma forma da criança de obter aprovação também, desta forma, mesmo através da rebeldia, que é vejam lá o quanto eu preciso da vossa ajuda, o quanto eu preciso do vosso apoio, eu não sei lidar com a minha raiva. É o que muitas vezes estas crianças estão a pedir. Enquanto que os meninos e as meninas obedientes, normalmente, sabem que, sendo bem comportadinhos, bem comportadinhas, não saindo ali da linha, os pais aprovam, gostam, ficam contentes, não se zangam com eles, não é? Por outro lado, o rebelde é como se o próprio pai ou a mãe ficar zangado é uma forma de eles obterem atenção. E então muitas vezes estas crianças aprendem a obter a atenção pela negativa, ou seja, pela zanga, pela raiva, pelo castigo, mas é uma forma de obterem a atenção dos pais e muitas vezes aprendem a ter esta aprovação e este amor pelo castigo, pela censura, pela rejeição, e podem depois mais tarde viver assim também, mas nos seus relacionamentos, em que provocam o companheiro ou a companheira para obter uma forma de atenção. Não é como se a outra pessoa, ao ficar zangada comigo, não é? Como se eu obtivesse o amor dessa pessoa pela atenção, pela zanga. Há muitas crianças que muitas vezes sentem que o facto do pai ou da mãe ficar zangado ou zangada com eles, não é? É porque gosta, não é? Portanto, está a dar atenção, está a zangar-se. E muitas vezes podem desenvolver isto na fase adulta, obter amor através da provocação, através do desapontamento, através da tristeza. Então é como se fosse um ciclo, às vezes um vício de quase como precipitar uma situação menos boa em que outra pessoa vai ficar zangada ou triste ou revoltada e daquela forma esta criança que agora é adulto ou adulta, não é? Sente que está a ter o amor, a atenção da pessoa amada. Porque é isto, nós vamos projetar as dinâmicas com os nossos pais nas nossas relações, não é? E então aqui, e principalmente para as meninas e os meninos bonitos, não é? Como é que saem deste perfeccionismo? Como é que saem deste registro, desta necessidade de agradar? É lá está, fazendo a tal reparentificação, sendo o bom pai, a boa mãe, aprovando-se internamente, validando-se. Daquilo que eu falava no primeiro episódio desta segunda temporada. É fazer esse processo de autoestima, não é? É reconhecer as suas necessidades, é validá-las, é poder
aprovar-se internamente e não buscar externamente essa validação, mas conseguir fazê-lo internamente. Para os meninos rebeldes, revoltados, que continuam sendo adultos revoltados, com esta ferida da injustiça, das coisas não serem justas, gostam mais dos meus irmãos do que de mim, esperam mais dos outros do que de mim, ninguém acredita em mim, não é? Esses meninos adultos, adultas, precisam de olhar essa ferida da rejeição e da injustiça. Precisam de também fazer esta parentalidade consciente consigo mesmos, consigo mesmas, com as suas emoções, validar o que não foi validado lá atrás, reconhecer o que não foi reconhecido lá atrás e dar-se muito amor. No fundo é cuidar destas feridas que ficaram lá atrás, da rejeição, da injustiça, não é? Portanto, da humilhação, que às vezes estas crianças mais rebeldes podem ser muito humilhadas. Olha lá como é que tu és, o que tu fazes, e não vales nada, e não fazes nada bem, etc, etc, etc. Portanto, é poder cuidar dessas feridas, destes aspectos infantis ou juvenis que ficaram gravados no nosso corpo de dor, não é? No nosso corpo emocional. É poder olhar para isso e poder deixar de usar essas máscaras para poder pertencer, porque nós vamos pertencer. Sejamos meninos bonitos ou meninas bonitas, obedientes ou rebeldes, nós vamos continuar a pertencer àquela família, ninguém nos vai excluir. A sensação que a criança tem é que se eu não for um menino bonito ou uma menina bonita ou pessoa obediente, eu vou ser excluída, vão-me rejeitar. Eu deixo de pertencer. O rebelde também está sempre com medo e então rebela-se, zanga-se, frustra-se para que o possam aceitar, né? Que digam, eu estou aqui, eu aceito, sim, está chateado, está tudo certo, mesmo que fique chateado, eu estou aqui, não é? É sempre uma necessidade de pertença que leva estas crianças, estes adolescentes, a usarem essas máscaras, não é? Eu quero pertencer de uma forma ou de outra. Enquanto adultos nós sabemos isto, nós sabemos que independentemente do que nós façamos, mesmo que vá contra as expectativas dos outros, nós vamos continuar a pertencer a essa família, a esta sociedade, a esta cultura em que pertencemos, não é? Portanto, mesmo no local de trabalho também há a necessidade de agradar o chefe, os colegas, não é? Esta necessidade de pertença nos amigos, não quero desagradar ninguém para que as pessoas possam gostar de mim. Nós vamos continuar a pertencer, mesmo que façamos coisas que nem sempre os outros aprovem. Nós vamos sempre, nos nossos relacionamentos, magoar outras pessoas, não é? E mesmo assim, as pessoas vão continuar a gostar de nós. Vamos continuar a pertencer a um grupo de amigos, a um grupo de trabalho, à nossa família, mesmo por vezes nos zanguemos ou façamos coisas que os outros possam não aceitar ou não compreender, não é? Portanto, nós continuamos a pertencer. E a partir daqui nós vamos trabalhar essas crenças de medo de deixar de pertencer, o medo da rejeição, o medo da injustiça, é que nos excluam, que deixem de gostar de nós e que deixem de estar connosco e que nós fiquemos sozinhos. No fundo é o que está aqui, este medo da morte, sempre de base. Portanto, enquanto adultos conscientes, nós podemos fazer estes processos, dar às nossas crianças, adolescentes e internos, aquilo que eles sentiram que lhes faltou lá atrás, fazer essa aprovação, essa validação, esse acolhimento a essas emoções que nem sempre os pais lá atrás conseguiram fazer, não é? Portanto, é fazer esse trabalho de aceitação, de autoaceitação, de autocompaixão e saber que vamos pertencer, ainda que nem sempre agrademos os outros, ainda que nem sempre correspondamos às expectativas dos outros.